Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Elaine e hoje nós teremos aula de ciências. Na aula de ciências de hoje, nós vamos iniciar aí um conteúdo no capítulo 8, a partir da página 102, no qual ele vai falar sobre os micro-organismos, a vida invisível. Bom, o micro-organismo que nós vamos falar aqui nessa aula são sobre os vírus, que são organismos que podem ser vistos ao microscópio, inclusive o vírus, bactérias e protozoários. Além disso, tem algumas células unicelulares, fungos e também alguns ácaros. Só que hoje nós vamos especificar e falar sobre os vírus. Bom, existem diversos tipos de vírus e eles também são associados a algumas doenças, ok? Então, a definição de vírus. Eles são agentes infecciosos acelulares, que fora das células hospedeiras são inertes, não são ativos, eles não têm seu próprio metabolismo. As características gerais dele é que ele possui um envoltório que protege o seu material genético, denominado capsídeo, e esse capsídeo ele pode ou não ser envolvido ou revestido por um envelope lipídico. Possui um único tipo de ácido nucleico, por exemplo, ele só possui DNA ou então ele só possui RNA. Ele não pode possuir os dois aí no seu material genético. Ele também existe vírus com DNA de fita dupla simples e RNA de fita dupla ou simples também. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Por que parasitas intracelulares obrigatórios? Porque eles precisam aí, como eu já falei aqui, eles precisam de uma célula hospedeira. Eles precisam aí ser parasita em outra célula para se tornar ativo. Enquanto isso, eles são seres que não têm metabolismo próprio e são acelulares. Então, eles não são considerados aí um ser vivo. Eles multiplicam-se dentro da célula. E eles não possuem metabolismo. Toda a energia provém de células hospedeiras. Por isso que eles precisam aí se fixar em outra célula. Em outro organismo. Características gerais dos vírus. Por que os vírus não são considerados organismos vivos? A vida é definida como um complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos. Os vírus eles não são considerados organismos vivos porque eles são inertes, fora da célula hospedeira. Ou seja, eles não desempenham nenhuma função aí. Até porque ele não possui metabolismo. Então, eles precisam penetrar em uma célula hospedeira para que o seu ácido nucleico se torne ativo e funcional. Se ele não tiver aí em uma célula hospedeira, ele não possui metabolismo, o seu ácido, o seu material genético, ele é inativo. Então, por isso que o vírus ele não é considerado um ser vivo, ok? Ele é um ser parasita. Ele é um ser que precisa estar aí imerso e parasitando um ser hospedeiro. Os vírus, eles possuem essa estrutura aqui. Eles possuem a proteína, mais o lipídio, que vai formar um envelope aí, que são essas estruturazinhas aqui, em cima do vírus. Ele possui também uma membrana plasmática e possui um nucleolo, que contém aí o material genético, que pode ser, como eu falei para vocês, DNA ou RNA, ok? E como eu falei também anteriormente, eles são parasitas intercelulares obrigatórios. Eles precisam de uma célula hospedeira para se tornarem ativos, para ser capazes de se reproduzir. Sem uma célula hospedeira, esses vírus eles não conseguem se reproduzir. Enquanto eles não estão aí em uma célula hospedeira, eles são considerados inativos, ok? E eles também causam diversas doenças infecciosas. O primeiro vírus que nós vamos ver aqui é o bacteriófago.
Nós vamos ver aqui como é que funciona aí essa reprodução desse vírus. Bom, o vírus ele tem essa estrutura, o bacteriófago. Ele possui uma fita de DNA. Ele possui aí uma cabeça, ele possui uma cauda também. E aí o que acontece? Aqui nós temos uma bactéria. E aí o que acontece? Esse vírus vem e se fixa aqui nessa bactéria que vai ser o seu hospedeiro. E esse bacteriófago, ele vai injeta o seu material genético, o seu DNA, aqui dentro da bactéria. Depois esse material genético, ele vai se multiplicando, se dividindo aí dentro da célula e ele vai destruindo todo o material genético presente aqui da bactéria. Depois que ele destrói aqui todo o material genético da bactéria, ele vai formar novos bacteriófagos, vários bacteriófagos, e depois ele vai romper aí essa estrutura da bactéria e vai aí dispersar aí no organismo diversos bacteriófagos. E é assim que o vírus se reproduz, ok? E quem são os hospedeiros desses vírus? Bom, praticamente todo organismo vivo ele pode ser infectado pelos vírus. Eles podem infectar as células animais, células vegetais, fungos, bactérias e também protozoários. Então, aí, todos os organismos vivos, eles podem ser infectados pelos vírus. Porque os vírus, eles precisam dos organismos vivos, eles precisam de uma célula hospedeira viva para que ele se torne ativo, para que ele consiga se reproduzir, ok? Então, ele pode atingir aí qualquer tipo de organismo vivo. Agora, nós vamos ver algumas viroses que são causadas por esses vírus. Primeiro, vamos falar aqui sobre alguns conceitos básicos. As viroses, elas são causadas por vírus, certo? E nós temos esses três conceitos aqui. Agente etiológico, ou patogênico, ou patógeno. É um micro-organismo que, ao infectar o indivíduo, desencadeia a doença, ou seja, o vírus. Então, quando a gente falar, por exemplo, no HIV, ele vai ser o agente etiológico, ele é o agente aí que causa a doença. Hospedeiro é o organismo que abriga esses agentes infecciosos. Como eu falei para vocês, a bactéria lá, que era a hospedeira do bacteriófago. Vetor é aquele que transmite o agente infectante de um hospedeiro para o outro. Então, nós temos esses três conceitos aqui, que toda vez que a gente vai falando aí nas doenças, nas viroses, a gente vai falar sobre esses hospedeiros, os vetores e os agentes etiológico ou patogênico, ok? Nós podemos ver aqui que os vírus, eles se apresentam de formas diferentes, tá? Aqui nós temos o vírus do HIV, vírus da hepatite, ebola, adenovírus, o vírus da influenza, que é o vírus da gripe, vírus da raiva, bacteriófago, que eu mostrei para vocês a reprodução dele, o papilomavírus, rotavírus e o vírus da herpes também. Cada um deles apresentou aí estruturas, um pouquinho alteração aí na sua estrutura, mas todos possuem aí os capsídeos, a sua membrana, cada um aí tem a sua estrutura, ok? E dentre eles, esses vírus, nós vamos destacar essas doenças aqui causadas por esses vírus, embora tenham diversos outros tipos de doenças. E essas doenças que nós vamos destacar aqui são doenças causadas nos seres humanos. A primeira delas que nós vamos falar é a gripe. Bom, a gripe ela é uma doença bem comum, bem típica, e é causada pelo vírus da influenza, que é esse vírus aqui, ok? É uma doença que ela causa aí uma irritação, infecção aí na via aérea, causa também febre, dor de cabeça e também aí dores musculares. Ela é uma doença que ela é transmitida pelas vias respiratórias e também pela saliva. Segundo que nós vamos falar é a dengue, tá, gente? A dengue, ela é um caso típico aqui desse caso anterior que a gente falou, que é sobre o vetor.
A dengue ela é causada por um vírus, mas nós não recebemos o vírus diretamente no nosso corpo. O que acontece? Nós temos o mosquito chamado Aedes aegypti e esse mosquito, ele transmite, então esse mosquito Aedes aegypti, ele é o vetor da doença. Ele vai pegar aí, ele vai ser um transmissor, um agente infectante, que ele vai pegar esse vírus e ele vai transmitir para o hospedeiro, que seria para o nosso organismo, ok? Terceira doença que nós vamos falar é a AIDS, tá? Que o vírus dela é esse daqui, o HIV. Que ele é uma doença, uma síndrome, que ele ataca o sistema de defesa do organismo, tornando o indivíduo vulnerável a diversas doenças. Ele não tem cura e ele também é transmitido aí por relação sexual, transfusão de sangue ou até mesmo pela amamentação. A outra doença que nós vamos falar aqui é a catapora, que acontece aí bastante em criança, porém já tem vacina contra essa doença. Ela é uma doença contagiosa que ocasiona aí diversas bolhas no corpo da pessoa que está aí com essa virose, com esse vírus. O outro também que nós vamos falar é a cachumba, também que acontecia bastante, mas hoje já tem vacina também contra isso. Ela vai ser uma inflamação aí, ataca aí as glândulas salivares e ela vai deixar essas glândulas bem inchadas, como se a pessoa tivesse assim uma papada bem grande assim. A outra doença que nós vamos falar agora é a poliomielite, que ela é uma doença grave, causada principalmente em crianças. Ela atinge aí o sistema nervoso. A outra doença que nós vamos falar é sobre a febre amarela. Ela é uma doença viral, ela também é causada aí por um vetor, que é um mosquito, ok? A outra doença que nós vamos falar é a raiva. A raiva, ela é muito comum aí na zoonose, muito grave, e ela afeta também o sistema nervoso. Rubéola. A rubéola é uma doença presente aí na infância, seus sintomas eles se assemelham a uma gripe, então ele é difícil aí de se identificar. E ela também possui vacina contra essa doença. Sarampo. Sarampo ela é uma doença contagiosa e provoca diversas manchas aí no corpo do indivíduo. Ela é transmitida de paciente para paciente contaminados, através aí das secreções. Também se previne por meio de vacinação. Varíola. Essa doença ela foi erradicada graças a uma campanha muito séria e ela é caracterizada por bolha de pus no corpo da vítima, do paciente. Hepatite. Hepatite ela é uma doença que ataca o fígado e ela é transmitida pela água contaminada. Ou também pode ser transmitida por relação sexual, transfusão de sangue e materiais aí cirúrgicos que estejam contaminados. E por fim nós vamos falar sobre o HPV, que também tem uma vacina bem atual aí, esse vírus, e ele tem aí uma vacina já para prevenir essa doença viral. Já está disponível aí nos postos de saúde e ela é uma irritação aí, um vírus que é transmitido por relação sexual, ok? Bom, pessoal, e para concluir aí, eu peço que vocês façam a atividade no livro, na página 105, da primeira à terceira questão. E vocês também vão fazer uma pesquisa sobre essas viroses aqui, sobre a gripe, dengue, AIDS, poliomielite, hepatite e o HPV, ok? Vocês vão pesquisar um pouquinho sobre cada uma delas, sintomas, o que causa, quais são os vírus que causam e também os tratamentos dessas viroses, ok? E por hoje é só, pessoal.